E aí pessoal, mais uma aula de matemática, a melhor matéria do mundo. Aqui é o professor Tião, vamos para nossa aula. O tema da nossa aula de hoje é função injetora, sobrejetora e bijetora. A gente vai iniciar, pessoal, vendo aqui alguns gráficos de função para quem ainda está com dúvida com relação a identificar um gráfico de função no plano cartesiano. Então, observem o seguinte, como que a gente pode reconhecer um gráfico de uma função no plano cartesiano? Primeira coisa, nós temos aqui esse gráfico. A gente traça duas retas paralelas ao eixo das ordenadas, ou seja, ao eixo de y. Essa reta, pessoal, ela tem que cortar uma única vez o gráfico, tá? O gráfico é essa linha vermelha aqui. Então, se ela corta uma única vez o gráfico, trata-se de uma função, tá ok? Se nós traçarmos as retas e elas cortarem em dois pontos o gráfico, tá? Aqui nós temos o gráfico, essa linha vermelha aqui, tá? Tá? Formando um Vzinho aí, né? Só que virado, é um sinal de... tá mais para um sinal de menor que, né? Então tá aqui, esse gráfico ele não representa uma função. Por quê? Porque as retas que eu tracei cortam em dois pontos, tá? Como a gente pode observar, em dois pontos o gráfico, tá? Então só é função se cortar em um único ponto o gráfico, tá? Então é fácil de você identificar se é uma função ou não, tá ok? Não tem erro. Observa aqui, pessoal, a gente tem aqui uns exemplozinhos, tá? Assinale quais gráficos representam funções, tá? Então tá fácil aqui, vamos ver, A gente observa aqui. Nós temos o gráfico, essa linha mais escura aqui, tá? Em negrito, tá bom? Traçando as retas, corta em um único ponto, então aqui sim, representa uma função. Beleza, letra A. A letra B, como a gente pode observar, corta em dois pontos, aí então não representa uma função, não é função. A C, pessoal, a C corta em um único ponto, então representa uma função. Já a D, as retas paralelas ao eixo de y corta em dois pontos, então não é função, beleza? Então espero que tenha ficado claro essa questão aí, tá certo? De gráfico do plano, de gráfico de uma função no plano cartesiano, tá ok? Basta traçar duas retas aí paralelas ao eixo de y. Se essas retas cortarem em dois pontos, tá? O gráfico não é função, certo? Então, seguindo aí, vamos para o tema da aula de hoje, que é a função sobrejetora, injetora e bijetora. Pessoal, são alguns tipos de funções aí que a gente sempre encontra, tá? Nas atividades, nos exercícios. Nessa função aqui, nós temos uma função sobrejetora, tá, pessoal? F de A em B. Então, como que eu vou saber que é uma função sobrejetora? Quando a imagem é igual ao contradomínio, tá bom? Então, aqui nós temos o domínio 0, 1, 2, 3 e nós temos o contradomínio 0, 1, 4 e 9. E quem é a imagem? Quem é o conjunto imagem? 0, 1, 4 e 9 também, certo? Não pode, pessoal, sobrar valores em y, tá? Então aqui, nós temos um valorzinho sobrando aqui, tá? Então não é função. Ou seja, nesse caso aqui, o contradomínio é diferente da imagem, tá? Então o conjunto imagem tem que ser igual ao contradomínio para ser uma função sobrejetora, tá? Observa aqui, se nós formos colocar domínio 1, 2, 3 e 4. Contradomínio, menos 1, 2 e menos 3. Imagem, menos 1, 2 e menos 3. Ou seja, imagem igual ao contradomínio. Então, de forma resumida, nós podemos dizer que não pode sobrar valores no
contradomínio, tá bom? Nós podemos ter, como no caso aqui a gente pode observar, tá, pessoal, ó, a gente pode ter o 2 associado ao 2, o 4 associado ao 2, que continua sendo função. O que a gente não pode ter? A gente não pode ter um elemento do domínio associado a dois elementos do contradomínio, que aí deixa de ser função, certo? Beleza, então essa é a função sobrejetora. A principal característica da função sobrejetora é que a imagem é igual ao contradomínio, ou seja, conjunto imagem é igual ao contradomínio da função. Função injetora, pessoal. A função injetora, tá? Aí já pode sobrar, tá certo? Já pode sobrar elemento aqui no domínio, tá certo? Só que aí cada elemento, tá? Cada elemento do domínio possui uma única imagem e tem que ser imagem diferente dos outros domínios, tá bom? Ó, o 0 tem o 1, ou seja, cada elemento do domínio possui uma imagem diferente, tá? Olha só, nesse caso aqui não é função injetora, tá bom? Não é função injetora. Por quê? Por que não é função injetora? Porque nós temos o 1 e o 2 que possuem uma única imagem, tá, pessoal? Então, cada domínio tem que ter uma imagem, tá certo? Cada domínio tem que ter uma imagem distinta, uma imagem diferente, como é o caso aqui, ó. Pode até sobrar elementos do contradomínio, mas cada elemento aqui possui uma imagem diferente, certo? Então isso aqui é a função injetora, tá? E nós temos, por último, a função bijetora. O que é essa função bijetora? É quando ela é injetora, tá? E quando ela é sobrejetora ao mesmo tempo, tá certo, pessoal? Então quando a função ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, ela é uma função bijetora, tá? Então vamos ver aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, nós observamos, tá associado. Nós temos aqui imagem igual ao contradomínio, tá certo? Temos imagem igual ao contradomínio, mas nós temos aqui, ó, tá? Nós temos elementos do conjunto A que possuem uma única imagem. Então ela não é, tá? Ela não é bijetora. Ela é o que? Sobrejetora, porque a imagem é igual ao contradomínio, tá bom? Então ela é sobrejetora. Nesse outro caso aqui, ó, agora sim, a gente tem cada elemento do domínio associado a um único elemento do contradomínio, mas temos elementos sobrando aqui, ó, tá, do contradomínio. Então ela não pode ser classificada como sobrejetora porque tem elementos do contradomínio sobrando, e se ela não pode ser classificada como sobrejetora, naturalmente ela também não é bijetora. Por quê? É bijetora aquela função que é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Então no caso essa é só injetora, tá, pessoal? Ó, cada domínio, tá? Cada elemento do domínio tem uma imagem diferente no contradomínio. É uma função injetora. E aqui a gente tem uma função bijetora, como a gente pode observar, tá, pessoal? Ó, essa daqui é uma função bijetora. Por quê? Não sobram elementos aqui, ó, não sobram elementos, tá? Cada elemento está associado a um único elemento, cada elemento do domínio possui uma imagem diferente, né? E a imagem, tá, os elementos da imagem são iguais aos elementos do contradomínio. Então essa é uma função bijetora, certo? Então nós temos, pessoal, função sobrejetora, imagem igual ao contradomínio, função injetora, cada domínio possui uma imagem diferente, e nós temos função bijetora quando a função é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo, beleza? Então é isso aí, pessoal. A gente vai seguir aí, tá, com uma listinha de exercícios que eu tô passando agora para vocês, tá bom? Passar uma listinha de exercícios para vocês responderem aí, tá, durante a aula. Então um forte abraço a todos, fiquem com Deus. E é isso aí, pessoal. Aqui foi o professor Tião com mais uma aula de matemática, a melhor matéria do mundo. Tchau!